Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal que vai mostrar nesta edição os principais pontos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para assegurar direitos, promovendo a igualdade de oportunidades, a presidente Dilma Rousseff sancionou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Previdência privada se torna alternativa à desvalorização de aposentadorias. A idade ideal não existe. A idade ideal o que existe é o momento ideal. Quanto antes as pessoas começarem a contribuir para a sua previdência complementar, menor vai ser a necessidade do esforço, porque ela vai ter o tempo a seu favor, e maior vai ser o benefício. E ainda, o trabalho de uma estilista. A gente tem que estudar muito, assim, é uma área que a gente tem que estar sempre se atualizando, a gente tem que estar sempre buscando referências, inspirações, seja contemporâneas, seja de estudo da história da arte, enfim. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Assegurar direitos, promover a equiparação de oportunidades e garantir a acessibilidade de mais de 46 milhões de brasileiros. Esse é o objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, sancionado pela presidente Dilma Rousseff. Evandisson tem deficiência intelectual, mas isso não o impede de trabalhar. Há cerca de um ano, ele conseguiu emprego nesta fábrica do ramo alimentício em Brasília. Eu tô achando bacana, entendeu? Porque é todo mundo que quer ter uma oportunidade dessa, né, de trabalhar aqui, né? Aí... Aqui é assim, aqui é legal, aqui é bacana, entendeu? De trabalhar. Eu comecei a ter meu próprio salário, né? Assim, todo final de mês. Agora eu tô conseguindo comprar tudo que eu queria ter, né? Quem trabalha todo dia ao lado dele também se sente motivado com a troca de experiência e com a disposição do colega. Foi uma experiência muito boa, né? Assim, trabalhar com ele, né? É uma pessoa que, né? Eu tenho uma grande admiração por ele, né? Ele é uma pessoa muito legal. Pra gente aprender, né? A gente saber, né, que essas pessoas a gente deve dar muitas oportunidades, né? Que vale a pena, né? A superação impressiona até o chefe. Eles têm a experiência deles, da dificuldade que eles têm fora, e quando chegam aqui a gente vê que essas experiências, essas dificuldades que ele tem, ficam para trás. Porque a convivência com cada um dia a dia faz com que eles aprendam e que a gente aprenda também com eles. Isso é uma mudança muito grande que teve na relação deles aqui conosco dentro da empresa. A inclusão de pessoas com deficiência no quadro de empregados mudou a rotina da empresa e para melhor. Com certeza teve várias mudanças. A primeira delas foi assim, nós tivemos que aprender a trabalhar com eles, né? No ritmo deles, né? Entender que eles têm um ritmo diferente do nosso. E até essa adequação acontecer foi um pouquinho lento, mas agora, assim, nós já entramos num acordo, já conseguimos desenvolver bem. E assim, a mudança é visível, né? Assim, eles trazem certa alegria ao ambiente também, né? Porque eles estão integrados no nosso ambiente de trabalho. Para assegurar direitos, promovendo a igualdade de oportunidades, a presidente Dilma Rousseff sancionou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considerado um marco para mais de 45 milhões de brasileiros que vivem a mesma realidade de Evandisson, que você conheceu no começo da reportagem. É uma vitória muito grande para milhões de brasileiros. Ela tramita desde 2006 no Congresso, e ela foi precedida de uma discussão muito ampla, com a participação, até mesmo através da e-democracia, do movimento das pessoas com deficiência. Então, o resultado final, a Lei Brasileira de Inclusão, teve uma intensa mobilização e vai representar um significativo avanço no sentido da implementação da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil. A partir de agora, é dever do Estado brasileiro, independentemente do governo que estiver vigente, oferecer as condições necessárias para que as pessoas com deficiência possam desenvolver todas as suas potencialidades. O Estatuto prevê a criação do Auxílio Inclusão, que será uma renda auxiliar para o trabalhador com deficiência.
A novidade vai substituir o benefício da prestação continuada, que a pessoa com deficiência recebe atualmente, mas perde ao ser admitida em um emprego. O novo auxílio ainda depende da aprovação de outra lei que regulamenta o pagamento e o valor. Outros pontos importantes da LBI são que empresas públicas ou privadas são obrigadas a garantir ambientes acessíveis, igualdade de oportunidades, inclusive com o mesmo salário, acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bônus e incentivos profissionais. Ainda de acordo com a lei, é considerada discriminação toda forma de distinção, restrição ou exclusão com o objetivo de prejudicar a pessoa com deficiência. E quem fizer isso pode pegar até 3 anos de prisão, além de pagar multa. Ampliar a inclusão, garantindo direitos das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é uma das funções do Ministério Público do Trabalho. O papel do Ministério Público do Trabalho é fundamental naquilo que ele exerce de papel promocional, de agregador de parcerias no campo da inclusão das pessoas com deficiência, mas também no âmbito da ordem jurídica, naquilo que a gente representa de instituições com legitimidade para judicialmente cobrar das empresas a efetividade dos direitos das pessoas com deficiência e dos reabilitados ao mercado de trabalho. De acordo com as novas regras da Previdência, quem se aposenta pelo INSS pode receber no máximo R$ 4.663. O valor depende de uma série de regras e cálculos que podem dificultar o acesso ao direito garantido por lei. Uma das alternativas para fugir da burocracia e ter uma aposentadoria financeiramente tranquila, independente do governo, é o plano de previdência privada. Um tipo de aplicação financeira que tem como objetivo complementar o benefício pago pelo governo quando o trabalhador se aposenta. Essa é a previdência privada, também conhecida como previdência complementar. A previdência privada complementar geralmente é oferecida de duas formas, ou pelas entidades fechadas, restritas a um grupo, aquelas ligadas a entidades, a grandes empresas, ou a previdência complementar aberta, que a maioria dos grandes bancos hoje no Brasil oferecem. Bancos de rede, bancos de varejo têm à disposição de clientes e não clientes, inclusive. De acordo com a FENAPREV, entre abril de 2014 e abril de 2015, houve um aumento de 50% dos planos de previdência complementar no país. Apesar disso, uma outra pesquisa revela que 78% da população brasileira não sabe o que é previdência privada. Não sei. Não exatamente. É algo de uma só pessoa, uma previdência privada. Acho que é isso, não saberia. Não sei. Álvaro explica que uma das alternativas oferecidas no mercado é o Plano Gerador de Benefício Livre, conhecido como PGBL. No PGBL, de Plano Gerador de Benefício, a pessoa pode se beneficiar de um adiamento, que a gente chama de diferimento do pagamento do imposto. Ou seja, aquelas pessoas que pagam regularmente imposto de renda todos os anos, que fazem a declaração do imposto de renda no modelo completo, podem se beneficiar de um artifício de incentivo à Previdência que até 12% do valor da renda bruta anual dessa pessoa pode ser usada como abatimento da base de cálculo do imposto. No momento futuro, 15, 20, 30 anos depois, quando for fazer o resgate, o imposto será pago sobre rendimento e capital. A segunda opção é o Vida Gerador de Benefício Livre, também chamado de VGBL, uma modalidade que não oferece dedução no imposto de renda. A outra modalidade, o VGBL, o Vida, a pessoa não tem esse benefício no momento. Então, ela, quando resgatar, vai pagar o tributo apenas sobre os rendimentos, sobre o lucro. A diferença é que quando eu deixo de pagar o imposto sobre o capital, durante 10, 15, 20 ou mais anos, eu estou ganhando juros sobre juros. Eu estou ganhando rendimento sobre esses juros. O produto é oferecido por vários bancos. Por isso, pesquisar e comparar é fundamental.
Eu acho que aquelas simulações, aqueles simuladores oferecidos nos sites dos bancos são bastante eficientes para as pessoas, principalmente, entender como funciona a Previdência e poder comparar os dados de um banco com outro. As pessoas podem também, além de usar do banco, aquele escolhido, o banco de relacionamento, buscar um site de uma consultoria financeira ou um site desses sobre finanças pessoais que tem maior independência. Então, eles tendem, às vezes, a não ser tão parciais como alguns bancos podem ser. Então, consultando pelo menos 2 sites desses 2 simuladores, se os resultados forem parecidos, é um indicativo de que a pessoa entendeu e está com uma boa informação para tomar a decisão. Na Previdência Complementar, o investidor deposita quando e quanto quiser. Mas é importante lembrar que o valor recebido dependerá do quanto se aplica ao longo do tempo. Por isso, quanto mais cedo se inicia um investimento, maior será o resultado final. Ontem, né? A idade ideal não existe. A idade ideal o que existe é o momento ideal. Quanto antes as pessoas começarem a contribuir para a sua previdência complementar, menor vai ser a necessidade do esforço, porque ela vai ter o tempo a seu favor, e maior vai ser o benefício. Claro que isso a gente fala da teoria, mas eu diria que, pelo menos em termos de idade, antes dos 30 anos, todo trabalhador já deveria estar contribuindo para a sua previdência complementar. Eu tenho previdência, meu esposo, meus filhos, um de 4 anos e a outra de 5. Todos nós temos previdência. 12 milhões de pessoas em todo o país investem na previdência privada. Um número que revela a preocupação dos brasileiros com a velhice. Faço. Há quanto tempo? Há coisa de 5 anos, mais ou menos. E por que você decidiu fazer? É seguro, né? É quando a gente complementa a nossa aposentadoria, né? A previdência privada, né? No caso, o INSS tem que é a previdência social, e no meu caso eu tenho a previdência privada que eu complemento a minha aposentadoria. Com certeza. Quanto mais você poupa dinheiro, é porque você está pensando no futuro. Se você não pensar no futuro, né, é complicado você ter algo que você quer depois, né? É meu sonho, assim, né? Concluir minha faculdade e poder guardar dinheiro, né? A previdência complementar não substitui a previdência social. Mesmo que a pessoa trabalhe de forma autônoma, deve manter suas contribuições ao INSS. Decidi fazer a previdência privada para ter uma segurança maior na minha aposentadoria. Eu diria que a previdência privada é um produto que vale para todo mundo, mas é um produto de longo prazo. Então, quando a pessoa não tem aquela certeza de que pode esperar 10, 15, 20 anos para começar a tomar a decisão de como efetivamente vai utilizar, talvez não seja um produto tão apropriado. Pessoas que tenham uma possibilidade de necessitar dessa renda em 3, 4, 5 anos, eles vão ter um custo tributário muito elevado e esse entra e sai dos produtos de previdência acaba encarecendo e tirando a sua grande vantagem. Ainda segundo o educador financeiro, o resgate pode ser feito em um único saque ou parcelado de forma vitalícia, como a aposentadoria pública. E você vai ver depois do intervalo como funciona o adicional de transferência. Mudar de cidade e manter o mesmo emprego tem sido a realidade de muitos brasileiros transferidos de localidade pelo empregador. Uma mudança que tem custos, principalmente para o trabalhador, que tem direitos garantidos por lei. Este militar da reserva serviu durante 30 anos ao Exército e nessas 3 décadas precisou se mudar pelo menos 4 vezes com a família por causa do trabalho. Ele já morou em Niterói, Goiânia, Juiz de Fora e Brasília. Ao sair, quando você acaba a missão, no meu caso foi de delegacia militar, eu teria que sair para cumprir uma outra missão no outro lugar do país. E nessa minha escolha, da cidade que eu escolhi, a primeira foi Brasília, mas infelizmente não fui contemplado, e eu fui contemplado na minha segunda opção, que foi Goiânia. Por causa das várias mudanças de domicílio, Joel recebeu alguns benefícios do Exército para se manter e arcar com os custos da mudança. A minha vinda para Brasília, é como a maioria dos militares que são transferidos para a capital aqui, eu cheguei aqui em 98.
E o militar, quando vem para o Brasil, ele é contemplado com um PNR, chamado Próprio Nacional Residencial, né? E durante 10 anos eu servi aqui. Quando eu fui para Juiz de Fora, não. Aí lá também era o mesmo sistema. Eu poderia entrar numa fila também de PNR, mas eu cheguei lá, eu aluguei o imóvel e logo em seguida comprei o imóvel em Juiz de Fora. Então, logicamente, na movimentação, o militar recebe ajuda de custo, aí entra bagagem, passagem, o automóvel, ele recebe em espécie, antes da movimentação, antes de deslocar. Ele recebe esse em dinheiro. Assim como o servidor público, muitos trabalhadores têm que se mudar para outras cidades ou até mesmo outros estados, por causa do serviço. A legislação trabalhista assegura aos empregados o direito de receber adicional de transferência. O benefício está previsto no artigo 469 da Consolidação das Leis do Trabalho e não pode ser inferior a 25% do salário. O artigo 469 da CLT, ele diz que a transferência, o adicional de transferência é devido quando a transferência / remoção do empregado implicar modificação da localidade e do domicílio do empregado. Onde a CLT diz localidade, entenda-se, deve ser compreendido como uma modificação do município ou região metropolitana, então abrange um conceito mais restrito. Onde a consolidação das leis trabalhistas menciona residência, menciona domicílio, deve-se entender como sendo residência do empregado. O que a gente quer saber? O que importa para fins de pagamento do adicional de transferência? O nível e a intensidade do desconforto do empregado. Então, quando ele precisa modificar tanto a localidade quanto o domicílio, isso implica em maiores custos e implica em maior desconforto para o empregado. O adicional de transferência do militar não obedece às regras da CLT, mas de uma medida provisória. A consolidação das leis do trabalho, as normas previstas nessa consolidação, elas se aplicam para os empregados do setor privado. E elas se aplicam também para os empregados públicos que façam parte ou que trabalhem em empresas públicas ou sociedades de economia mista. Então, as normas previstas nesta consolidação, no que diz respeito ao adicional de transferência, não se aplicam aos funcionários públicos. Aos servidores públicos, e aí incluem-se servidores públicos federais, estaduais, enfim, até militares, a estes servidores aplicam-se o que disposto no estatuto que regulamenta as profissões. Quando a mudança de local de trabalho parte do empregado, ela passa a ser considerada remoção. Nesse caso, o trabalhador não tem direito ao adicional de transferência. De acordo com Joel, as alterações de endereço têm seu lado bom, mas agora que está na reserva, não pretende mais mudar de domicílio. Quem bebe água de Brasília volta. Então nós estamos aqui, eu vou ficar aqui para mais uns 50 anos, depois não sei para onde eu vou não. Aqui no Trabalho Legal, você tem espaço para dizer o que quiser ao seu chefe. Veja. Oi, dá um bom dia, uma boa tarde para o seu funcionário. É muito legal, viu? Obrigado aí pelo aumento e você é tranquilo, é de boa, não tem nada a reclamar. Bom, eu queria dizer que ninguém é obrigado a aguentar o seu mau humor matinal e que você deveria dar um bom dia para os seus funcionários, seus colaboradores, porque é a gente que faz o seu trabalho. E depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho de uma estilista. Em 1 minuto. Estilo e criatividade são essenciais para o trabalho do profissional que você vai conhecer agora no quadro Meu Trabalho. O repórter Rodrigo Nunes visitou o ateliê da estilista Amanda Guerra. Roupas glamourosas que despertam a cobiça e o desejo do público. Mas aqui elas já estão prontas e confeccionadas. Só que quem pensa nesses estilos? Quem faz?
Tudo isso vem de uma estilista. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa profissão? Estamos aqui com a estilista Amanda Guerra. Amanda, é uma profissão que vive só de glamour? Não, não é uma profissão só de glamour. Glamour, vamos dizer, é a parte final de toda a história que a gente passa até chegar no glamour. Mas por trás disso tudo é muito trabalho, tanto na parte de criação, quanto na parte de provas e coordenação da mão de obra, dos melhores tecidos, enfim, tudo isso é bem complicado até chegar na parte final. E a gente chegou aqui justamente no início, né? Você está produzindo o desenho, é uma parte complicada, como é que se lida? Então, é uma parte que me dá mais prazer, é a hora de criar. Eu amo criar, eu amo deixar a mulher o mais bonita que ela pode ser para aquele dia, e é isso que me dá o maior prazer para criar os vestidos. Eu tento sempre ressaltar o melhor que tem em cada mulher, sabe? Então, isso eu levo muito em consideração quando eu vou criar um vestido para ela. Por isso que é uma coisa tão personalizada e sob medida e tudo mais. É sempre bom a gente estar trazendo referências tanto contemporâneas quanto de histórias da arte, enfim, é sempre bom a gente estar estudando, é fundamental. E a gente chegou aqui no seu escritório, tem muita coisa aqui em cima, o que é cada coisa aqui? Então, basicamente são meus desenhos, minhas criações, que são feitas para cada cliente, cada uma é de um jeito, cada vestido favorece um tipo de corpo. E o que eu uso muito nesse primeiro momento de desenvolver é a fita métrica para pegar as medidas e o lápis, meu companheiro, inclusive ele está super pequenininho aqui, borracha, enfim, muita criatividade, né? Tem algum trabalho aqui em andamento? Sim, ali tem minha pasta de trabalhos que estão, os próximos que serão realizados. E aqui são ideias e referências. Aqui a gente tem um vestido ombro a ombro, que a gente chama quando tem o decote assim, que deixa transparecer a parte aqui do colo. E ele é todo de renda. E tem um cintinho para marcar a cintura. Fica uma coisa bonita, contemporânea. Você mostrando esse vestido, esse modelito, mostra que é uma profissão que você tem que lidar com o gosto das pessoas o tempo inteiro. Sim, o tempo inteiro. E tem gostos de todos os tipos, se você puder imaginar. Tem tecidos que eu trago que uma cliente ama e a outra odeia, enfim. Desde que eu comecei a profissão, eu tive que ter certeza que realmente as pessoas são muito diferentes umas das outras, porque tem todos os tipos de gosto possíveis, se você puder imaginar, sobre uma mesma coisa, entendeu? E você, Amanda, como uma estilista profissional, como é que é a sua rotina de trabalho? Bom, minha rotina de trabalho é normal, acordo cedo, até porque tem clientes que tem que vir antes do trabalho e depois do trabalho. Então, eu não tenho basicamente um horário de trabalho fixo, assim, até às vezes muito maior do que uma pessoa que trabalha às 8 horas por dia, porque às vezes eu tenho que acordar mais cedo para atender aquela cliente e dormir mais tarde também para atender a cliente que sai de trabalho e vem para cá. Então, é bem puxado, mas é o que eu amo. Agora você falou que acompanha todo o processo, do desenho até a confecção. Pode nos mostrar isso? Claro, vamos lá. Bom, Rodrigo, aqui é a sala de produção dos vestidos. Aqui que começa, de fato, sair do papel e se concretizar. Os vestidos começam aqui, ali na mesa é feito o corte dos tecidos. Depois vem para modelagem e finaliza na costura. Mas até chegar no produto final, demandam várias provas, né? E por isso que a gente tem aqui a sala ao lado, que é a sala de provas, que é feito cada prova vai alfinetando e deixando o vestido o mais perfeito possível para o corpo de cada uma. E você falou do tecido, aqui tem alguns, né, que você usa no seu trabalho? Sim, tem vários. Bom, a gente tem só como exemplo, esse aqui é um gazar de seda pura. A gente gosta bastante de usar ele para fazer esse efeito mais transparente, que também tem um efeito armado. Enfim, cada tecido tem sua utilidade, sua funcionalidade, e o estilista também tem que entender disso, né? Porque a gente não pode idealizar um vestido e escolher um tecido que não seja propício para aquele modelo. Lidar com a modelagem também das roupas é um pouco complicado, né? Eu vi que aqui você tem um manequim. Como é que funciona essa parte aqui do seu trabalho? Bom, a modelagem é uma das outras partes fundamentais no processo de produção do vestido, se não for a mais importante,
porque é a parte dela que é feita as costuras. Então, se a modelagem não estiver feita de uma forma perfeita, vamos dizer assim, para o corpo, para as medidas daquela cliente, não adianta costurar de uma forma maravilhosa que não vai dar certo. Então, a modelagem é fundamental. Durante a costura tem mais um processo, não é? Isso, durante esse processo tem as provas, que são fundamentais para que o vestido fique perfeito no corpo da cliente. E tem lá algum modelo para a gente poder ver de perto? Claro, vamos lá. Então é aqui onde você ouve da cliente que ficou tudo perfeito? Graças a Deus a gente sempre tenta deixá-la sempre satisfeita, e é aqui que no decorrer do desenvolvimento do vestido a gente vai fazendo as provas e elas vão falando, eu quero que aperte mais um pouquinho, ou solte mais um pouquinho, enfim, até deixar o vestido perfeito. A gente tem alguns modelos que vão ser entregues para os clientes e outros de desfiles passados que estão aqui ainda para serem vendidos. Tem de todos os gostos, cores, né? Sim, a gente tem para todos os gostos, como eu te falei, tem clientes de todos os gostos, então a gente tem muito vestido com bordado. Quem não gosta de bordado, eu prefiro usar um tecido mais nobre, como o gazar de seda que eu mostrei para vocês. Poderia mostrar como é que é um gazar de seda pronto? Bom, o gazar de seda é esse preto, é um tecido que tem um caimento bonito, ele tem uma capa que vem por trás e aqui é um crepe. A profissão vive na linha tênue do chique, do brega, do vulgar, do estiloso. Como é que você lida com tudo isso? Sim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente vê muito por aí pessoas que ultrapassam a linha do que é sexy pro vulgar. E essa é uma coisa que eu tenho muito cuidado, porque os meus vestidos são considerados vestidos ousados e sexys, porém eu prezo muito para que ele só fique no sexy e não parta para o outro lado. E depois o vestido desenhado, costurado, entregue, como é que é a satisfação da estilista? Bom, depois de todo esse trabalho, de todas essas preocupações que o estilista tem que ter para conseguir apresentar um resultado satisfatório, é gratificante ver a cliente feliz, satisfeita. Ela manda foto pra gente já com cabelo e maquiagem e o vestido. E assim, nesse momento que eu me realizo e falo, nossa, é isso que eu posso passar a minha vida inteira fazendo. Então, Amanda, hoje você se sente realizada profissionalmente? Graças a Deus, hoje eu me sinto 100% realizada profissionalmente. Então, vendo todos esses modelos prontos, sabendo um pouco mais sobre a profissão de estilista. E aí, você de casa, gostou? Então, o quadro Meu Trabalho fica por aqui e voltamos ao estúdio. Valeu, Rodrigo, e sucesso a Amanda. Quer participar do nosso programa? Então envie um e-mail com a sua sugestão de reportagem para trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Até a próxima semana.